bem com vocês? Eu quero falar com vocês agora sobre a importância de estar com as chaves relacionais ativadas. Exatamente. Eu pergunto para você, as suas chaves relacionais estão ativadas? E aí, o que você tem para me dizer? Olha só o que diz aqui nesse texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Eu vou fazer essa leitura em várias versões para que você possa ter aí um aprofundamento no entendimento do que eu quero passar para você. Veja só. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 ao 13. A nossa boca está aberta para vós, ó Coríntios, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos afetos. Ora, retribuindo-nos conforme recebeis, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Numa outra versão, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Numa outra tradução, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Mais uma versão. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês aqui estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. E para finalizar, meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração. Qualquer frieza que haja entre nós não é por falta de amor de minha parte, mas porque o amor que vocês têm é muito pequeno e não chega até mim, nem me atrai para vocês. Eu lhes falo agora como se vocês fossem verdadeiramente meus próprios filhos. Abram seus corações para nós, retribuam o nosso amor. Veja quantas vezes eu li para você e mostrei para você em várias versões a mesma coisa que Paulo queria falar. Eu poderia ter explicado apenas na leitura de uma versão, mas eu fiz questão de ler todas essas versões para ficar bem claro para você a importância da ativação das chaves relacionais. Quando Paulo estava ali se relacionando com os coríntios, Paulo, ele percebeu uma dificuldade de relacionamento com aquela igreja, com aquele pessoal, com aquele povo lá de Corinto. Você já percebeu uma dificuldade de relacionamento com alguma pessoa? Você já percebeu uma dificuldade para se relacionar com alguma pessoa? Muitas vezes a gente percebe isso, que com algumas pessoas a gente tem uma certa dificuldade de relação. E até mesmo com pessoas com as quais a gente já está acostumado a se relacionar, muitas vezes a gente vê dificuldades. Isso por quê? Porque as chaves relacionais muitas vezes não estão ativadas ou estão ativadas apenas por uma parte, estão ativadas apenas por um lado. Veja que Paulo falou para eles que ele estava com a boca aberta para falar com eles, ele estava com o coração aberto para tratar com eles, ele não estava vendo ali nele nenhuma limitação emocional, sentimental, relacional para lidar com os coríntios. Porém, da parte dos coríntios havia uma frieza. Da parte dos coríntios havia um estreitamento, da parte dos coríntios havia uma manifestação muito pequena de afeto, muito pequena, muito singela de sentimento. Da parte deles não havia um interesse afetivo de fato pelo apóstolo Paulo. E Paulo percebe isso. E claro, quando nós estamos nos relacionando com alguma pessoa e nós percebemos que há ali uma dificuldade de relação, de relacionamento, a gente fica triste. Poxa, por que essa pessoa não está se relacionando comigo da mesma maneira que eu estou me dispondo a me relacionar com ela? Aí você começa a se questionar, pô, será que eu falei alguma coisa? Será que é a minha forma de falar com essa pessoa? Mas a verdade é que pode ser que da parte dessa pessoa com quem você vem tentando se relacionar, as coisas não estejam acontecendo. Por quê?
não ativou as chaves relacionais. Paulo vai citar aqui 3 chaves relacionais. Veja só, poder falar sinceramente, quando ele fala a nossa boca está aberta, ele está falando disso. Segundo, está com o coração aberto para compreender, quando ele diz, né, que o meu coração está dilatado, nosso coração está dilatado, ou seja, Paulo estava com o coração aberto para compreender as colocações, as demandas dos coríntios, e Paulo tinha uma terceira chave emocional, uma terceira chave relacional. Ele não tinha razões para estar relacionalmente restrito com os coríntios. Porém, veja só um detalhe. Paulo escreveu aí, pelo que consta, 2 cartas aos coríntios. Na primeira carta, Paulo foi um pouco enfático, Paulo pegou no pé dos coríntios, Paulo, de certa forma, criticou o modelo de culto que eles estavam dando para Deus, porque era um culto carnal, era um culto que não era de fato espiritual como deveria ser. Paulo põe ordem na casa, diz até para eles que o culto tem que ser com ordem e decência, porque a coisa era meio bagunçada lá. Mas eles fizeram o quê? Após ter recebido essa carta, eles criaram ali por conta disso uma barreira. Às vezes tem pessoas que não sabem lidar com uma crítica que você faz, não sabem lidar com uma exortação que você faz, não sabe lidar com algum apontamento que você faz, às vezes até querendo ajudar. Na verdade, na maior parte das vezes você quer até ajudar, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa não recebe bem aquela questão, não recebe bem. E quando a gente traz isso para a igreja, gente, quando a gente traz isso para a igreja, como é que fica, hein? Já parou para pensar que as pessoas, elas não querem ficar num lugar onde elas não se sentem bem? Já ouvi várias pessoas dizendo, eu vou ficar naquela igreja lá porque lá eu me senti bem. E tem gente que critica isso. De certa forma, é bem natural que alguém queira ficar onde se sente bem. Isso é normal, isso é uma coisa natural. E isso prova o seguinte, que a questão do ambiente da igreja, as pessoas, tem gente que pensa que é muito a questão relacionada ao espiritual. E eu estou para te dizer que a questão de você permanecer numa igreja, permanecer num templo, está mais vinculado à questão relacional do que a questão de fato espiritual, ok? E detalhe, as pessoas estão mais em busca hoje de experiências relacionais de fato do que de experiências espirituais. Tem gente que acha que tudo é espiritual. Não, o ambiente da igreja é espiritual. Ei, o ambiente da igreja, ele é também um ambiente emocional, um ambiente relacional, um ambiente sentimental. Por isso que as pessoas fazem questão de querer ficar onde elas se sentem bem. E é por isso que as chaves relacionais precisam estar ativadas. Infelizmente, não é só nos relacionamentos interpessoais, não é só nos relacionamentos entre pessoas que muitas vezes as chaves relacionais estão desativadas, não. Da parte de muitas igrejas, às vezes, isso também acontece. Tem muitas congregações que não ativaram as chaves relacionais e assim não conseguem ter uma manifestação afetuosa à altura para essa pessoa que chega. Então a primeira pessoa chega, não recebe um abraço, não recebe uma atenção, não recebe um carinho, não recebe um contato, não recebe nada. A pessoa chegou ali, ela fica invisível ali, não é? Ninguém presta atenção nela, ela vai embora, ninguém sente falta. Ou seja, quando uma congregação não está com as chaves relacionais ativadas, ao invés de ela segurar pessoas, ela perde pessoas. E isso ninguém quer refletir, ninguém quer parar para pensar nisso. A pessoa não quis ficar aqui porque não quis. A pessoa foi embora para outra igreja porque quis. A pessoa já é uma desigrejada porque quis. E interessante, né? O desigrejado, ele se tornou desigrejado aonde? Na igreja. Ok? Aquele que ficou desmotivado de vir para a igreja começou a ficar desmotivado de vir para a igreja, estando aonde? Na igreja. O desviado, da onde ele se desviou? Da igreja. Então veja, às vezes a gente passa batido nessas questões, não querendo compreender a importância relacional, a importância emocional, a importância sentimental no nosso relacionamento com as pessoas. Que você atente para isso. Paulo pega ali no pé dos coríntios, ei, nosso coração está aberto para vocês, para compreender vocês, a nossa boca está aberta, nós falamos sinceramente com vocês, não escondemos nada de vocês, e olha, não tem por que a gente estar restrito com vocês e também não queremos que vocês estejam restritos relacionalmente conosco. Então veja, Paulo ali chama essas pessoas para essa conversa, porque Paulo sabia que para um relacionamento poder dar certo, para um relacionamento ser sadio, é necessário
Que nesse relacionamento as chaves relacionais estejam ativadas, tanto de um lado quanto do outro. Não pode só um lado estar com a chave relacional ativada. O outro lado também tem que estar com a chave relacional ativada. E quando assim acontece, a coisa flui e a bênção de Deus vem. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.